No livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 3 ao versículo 5, o Senhor Ezequiel, né, o profeta Ezequiel, tá falando sobre uma visão, né, que quando o Senhor levou ele para as águas que saíam do templo do Senhor, né? E nessa visão, ele vai contando, né, ao passo que ele andava, que ele caminhava, as águas do templo batiam no tornozelo e depois, conforme ele andava, as águas iam aumentando na medida em que ele caminhava, né? Nessas águas que saíam do templo. Eu vou ler aqui para vocês, capítulo 47, do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim: E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E no versículo 9 diz assim: Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E o que o Espírito Santo nos diz por meio dessa passagem, né? Primeiramente, primeira lição que a gente pode ver com essa passagem é que andar com Deus é sempre você caminhar um nível a mais e nunca um nível a menos. Como assim, Mari? Até quando parece que tudo está dando errado, você está caminhando em um nível a mais, porque essa dor, essa luta, esse problema, ele vai te levar mais para perto de Deus. É uma dor que vai te levar mais para perto porque ela tem propósito nos céus, né? Então, andar com Deus é sempre caminhar um nível a mais e nunca um nível a menos. E o exemplo disso é essa visão que o Senhor concedeu a Ezequiel, que a cada 500 metros que ele caminhava, a água ia batendo no tornozelo, depois ia subindo, aí depois chegou na cintura, até que chegou no momento em que não dava para ele mais caminhar na água, só apenas nadar, porque eram muito profundas as águas, né? Então, a primeira lição: andar com Deus é sempre caminhar em um nível a mais e nunca em um nível a menos, né? Mas é preciso caminhar com Deus, porque aqui, conforme ele caminhava com Deus, a água ia aumentando. O nível ia ficando mais profundo, né? Mas o nível ficando cada vez mais profundo, pode parecer que você vai se afogar, mas ele estava caminhando com Deus, então ele não estava se afogando. A profundidade aumentava, mas ele caminhava com Deus. Então parecia que ele podia estar regredindo porque a profundidade estava aumentando e o medo provavelmente deveria aumentar também. Mas ele estava caminhando com Deus. E caminhar com Deus é você caminhar um nível a mais e nunca um nível a menos. Porque até aquilo que te assusta, até aquilo que quer tentar te paralisar, você está avançando de nível. Porque isso tem um propósito nos céus. Segunda coisa, o verdadeiro rio da vida é na profundidade. O verdadeiro rio que muda, que alcança, que salva, que cura, que liberta, que é a água da vida, que é o Espírito Santo nas nossas vidas, ele é profundo. Então, o verdadeiro rio da vida, ele é na profundidade. Por que na profundidade? Para que ele transborde. Porque aqui nessa passagem do capítulo 47 fala que esse rio, quando ele chegou num nível muito profundo, ao ponto de não conseguir atravessar ele normalmente, apenas nadando por ele, esse rio, ele sustentava, ele nutria todas as árvores que estavam ao redor dele. Tudo que estava na margem do rio, o rio transformava, ele dava vida, as flores não murchavam, nada de ruim acontecia, né? Então, o verdadeiro rio da vida, ele é na profundidade. Por que ele é na profundidade? Porque somente na profundidade que ele vai transbordar. É apenas quando ele já está profundo, ele não tem mais para onde ir, que ele vai transbordar, ele vai para os lados, ele vai para as margens, né? E por ele ir para as margens, ele vai transformar tudo que está ao seu redor, dando vida, dando nutrientes, e é assim nas nossas vidas. O Espírito Santo, quando nós estamos na profundidade, na intimidade com o Espírito Santo,
Isso faz com que a gente transborde e mude todo, não nós, porque somos apenas um canal, mas esse transbordamento do Espírito Santo nas nossas vidas faz com que todo o ambiente ao seu redor seja transformado, faz com que pessoas sejam edificadas por meio do que Deus está fazendo na sua vida, porque você está transbordando do Espírito Santo. E quando por que tem que ser na profundidade? Porque somente na profundidade a gente transborda. Se você ficar no raso, você não vai transbordar. Se você ficar na superficialidade, você não vai transbordar. Mas tudo aquilo que transborda alcança pessoas que estão ao nosso redor, alcança tudo. Dá vida para o que tem na margem, porque aquilo que está dentro de você, aquilo que transborda dentro de você, é o que dá vida, é o Espírito Santo. Então que nessa manhã a gente guarde essa palavra, de que andar com Deus, caminhar com Deus é sempre um nível a mais e nunca um nível a menos. Não existe retroceder no reino de Deus. Até aquilo que parece que você está num nível menor, que Deus fez você retroceder, não é. Você não retrocedeu. Na tua mente você pode ter retrocedido, mas isso já está no plano de Deus. Então isso é avançar e não retroceder. E a segunda coisa que a gente deve guardar para as nossas vidas é que o verdadeiro rio da vida, o que realmente dá vida para os nossos corações é a profundidade da palavra, da intimidade com Deus, porque é a profundidade que vai fazer com que aquilo que Deus depositou em você transborde para as margens. E transbordando para as margens, vai transformar tudo ao seu redor, assim como essa visão aqui sobre o rio da vida, o rio da vida eterna. Ele transbordava, então tudo ao seu redor, as árvores ao seu redor, elas eram nutridas, elas eram alimentadas, elas cresciam em abundância, porque o rio que atravessava elas transbordava. Então que venhamos caminhar em profundidade, para que o Espírito Santo venha romper em nós, venha transbordar em nós, para transformar tudo aquilo que está ao nosso redor.